Bom dia, Bom Nonato dia a Paes você, Satélite. nosso amigo João Galhães e o operador aí da máquina, né? Del Melo. Hoje nós vamos falar sobre, se me permitir, sobre as eleições na Venezuela, né? Está rendendo bastante e às vezes nós não nos apegamos muito a essa questão de lá e de cá, que essa indecisão lá de saber quem realmente é o presidente da República daquele país, né, pode afetar não só o Brasil, mas toda a América do Sul, América Latina, né? E a gente fica preocupado dessa insegurança. E por aqui a gente vê que no Brasil, por exemplo, as siglas de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobraram posicionamento do governo brasileiro, que ainda não se manifestou de forma oficial sobre o resultado e apenas saudou. Por outro lado, partidos de esquerda e aliados da base governista evitaram comentar publicamente sobre o resultado das eleições venezuelanas até a noite de segunda-feira. Apenas o PT havia se manifestado. Mas, claro, se o patrão está calado, sem dizer nada, eu não sei se esse silêncio, Eliezer e João Magalhães, é porque se ele abrir a boca, ninguém sabe o que ele vai falar, né? Porque ultimamente a Sua Excelência, o presidente da República, tem falado muitas coisas que não, né, que não produz nada de possível para o nosso país. E quem sabe, se ele abrir a boca aí, vai prejudicar os candidatos dele, né, no Brasil, nesse ano de eleições. Então, é bem melhor mesmo que ele fique calado, sem dizer nada. Agora, a minha preocupação é o que poderá acontecer, porque a gente sabe que ele é muito aliado, o presidente Lula é muito aliado ao Nicolás Maduro. Então, a gente não pode esperar muita coisa dessas duas figuras. Então, fica aí minha observação para você. Muito bom dia, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigado ao Nonato pela participação. Realmente uma pauta internacional hoje muito influente, as eleições na Venezuela. Traz sempre à tona o debate sobre democracia, sobre sistema de governo. E realmente a gente precisa avaliar, né? Avaliar para saber que rumo os países têm tomado nesse sentido. Quem compactua, quem não compactua, mas de toda forma, a nossa solidariedade ao povo venezuelano. O povo venezuelano hoje vive disperso. Aqui em Teresina nós temos, né, grupos de venezuelanos que vieram da sua terra exatamente em busca de melhores condições de sobrevivência, João Magalhães. Certamente, é uma agenda que tem tudo a ver com o Brasil, como você bem lembrou. É bom lembrar que o cerne, né, da confusão hoje na Venezuela se dá por conta das eleições. Claramente não houve transparência, né? O comitê responsável pelas eleições se nega a divulgar as atas por sessão eleitoral. Ela divulgou o resultado geral. É como se você apurasse todos os votos, mas você não conseguisse informar como foi a votação em cada sessão. Então está errado. É preciso que seja divulgado a ata de cada sessão. Só isso vai garantir a transparência necessária, pacificar o país, né? Independentemente de quem ganhou a eleição, se o atual presidente ou o adversário, o país precisa caminhar para uma paz social, coisa que lá está longe de acontecer, porque se você não garante a transparência nas eleições, quem perdeu sempre vai ter argumento suficiente para dizer que o resultado está errado, né? Isso envolve, obviamente, a política internacional também. É bom lembrar que o Brasil sempre foi, principalmente durante os governos petistas, muito parceiro da Venezuela, né? Tem uma origem ideológica lá no início dos anos 2000 que é muito parecida, né? De 5, 6 anos para cá, de fato não há o que se falar em democracia venezuelana, e aí exatamente por isso hoje a gente vê até mesmo o Brasil, o governo brasileiro, que sempre foi próximo, se distanciando, né? Claro que por uma questão de diplomacia precisa manter o diálogo, precisa manter, até porque como um dos mandatos, né, da diplomacia é que países não têm amigos, países têm interesses, e o Brasil obviamente tem muitos interesses junto à Venezuela, é um país, é uma parceria estratégica, mas não dá para fechar os
aos olhos quanto à falta de transparência, principalmente quando se caminha para um cenário de violência e possível guerra civil, como a gente observa hoje. É claro, então, que a gente espera que principalmente as forças internacionais consigam garantir, né, que a Venezuela passe por um processo de transformação nesse sentido, de garantir a democracia e principalmente a transparência nas eleições, porque só isso vai fazer com que adversários consigam só o respeito ao resultado das urnas vai garantir que o país caminhe em direção a uma paz social que afeta inclusive a gente teresinense, como você lembrou. Nas últimas reportagens que eu vi, a gente tinha mais de 100 venezuelanos aqui na cidade de Teresina que viviam em condições precárias, né? Então, é claro que demanda uma mudança, uma transformação social.